amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, forte abraço a todos. Olha eu aqui para falar sobre o clássico Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras, disputado sábado no Allianz Parque. Um clássico repleto de emoção, com variações táticas dos dois lados, com o Palmeiras mostrando que é candidatíssimo ao título, com o Santos mostrando que tem possibilidade sim de brigar pelo G6, em que pese todos os problemas de negociações, transformações do elenco, enfim, grande jogo, vitória merecida do Palmeiras. O Santos lutou muito e principalmente o Palmeiras sempre foi e sempre será candidato ao título. E o Santos vai se acertando apesar da derrota fora de casa para o Palmeiras. Antes de mais nada, claro, quero convidá-los, faça sua inscrição no canal do Luiz Ademar, ative o sininho para cada novo vídeo vocês serem avisados. Vai ter vídeo de Série B, de Série C, de Série D do Campeonato Brasileiro. Tem vídeo da Seleção Brasileira com a Argentina, o título da Argentina na Copa América. Enfim, conto sempre com o seu likezinho e a sua opinião. Vamos falar do Santos e do Palmeiras e do Santos, porque eu gostei muito do jogo. Sabe, às vezes a gente fala muito que aqui no futebol brasileiro não tem grandes jogos, não tem alternativas táticas, nós estamos embaixo. Pode ser também, mas a gente não pode generalizar. No Campeonato Brasileiro eu tenho visto grandes jogos. O Palmeiras, por exemplo, vem repleto de variações táticas. O Palmeiras, que na rodada passada jogou com 2 atacantes sem centroavante, contra o Santos veio com o Daverson de centroavante e veio com o Breno Lopes. E aí no meio campo continuou com o Zé Rafael e o Danilo. Acho que essa dupla aí me parece titular. E que eu estou gostando muito, me agradando, e faz várias rodadas os dois meias, o Scarpa e o Rafael Veiga. Na defesa, você vê que vem mudando, vem dando oportunidade para todos os jogadores, vem poupando, preservando alguns jogadores. Você vê o Marcos Rocha e o Vinha foram mantidos nas laterais, mas o Gustavo Gomes teve como o seu parceiro de zaga o Felipe Melo, que foi bem. E aí o Jailson no gol, porque o Everton vai voltar agora após o término da participação da seleção brasileira na Copa América. O Santos, olha, aos pouquinhos me parece que o Fernando Diniz vai se convencendo que precisa fazer mudanças. O Moraes veio na lateral esquerda, o Felipe Jonathan no banco, o Moraes jogando bem. Kaique e Danilo Boza na zaga, porque ele está fazendo alguns testes. O Pará, tá na hora de parar com o Pará, hein? Parar com o Pará, tá na hora, porque não dá. Bom, Camacho, Giamota e Pirani, ele vem tentando por ali. O Alisson ficou no banco de reservas. Marinho, Marcos Guilherme de falso 9 e Lucas Braga. Bom, enfim, o Santos está dentro das alternativas que ele tem, está tentando. Mas pegou um time fortíssimo, um time candidato ao título, um time que no primeiro tempo realmente soube se impor. O Palmeiras soube se impor. O jogo começou lá e cá, começou com movimentação, começou com o Palmeiras atacando mais, o Santos partindo para o contra-ataque. Mas o grande problema foi que o Palmeiras fez um gol com 18 minutos do primeiro tempo. E um gol numa falha individual do João Paulo. Cobrança de escanteio do Scarpa, o João Paulo saiu meio que caçando borboleta e o Gustavo Gomes fez 1-0. O Santos nem conseguiu se acertar e assentar em campo, 1-0, 18 minutos, 21 foi outro gol, né? E numa jogada bonita, né? Uma tabela do Breno Lopes com o Rafael Veiga. O Breno Lopes chegou perto na entrada da área, deu um tapa bonito na bola, fez 2-0. Claro que em 3 minutos você tomar 2 gols desmorona qualquer esquema. E aí o Santos começou a se perder, começou a ficar nervoso e tal. Tanto que o Santos foi criar uma grande oportunidade só ao longo de todo o primeiro tempo, aos 21 minutos. Que foi num cruzamento pelo lado esquerdo. E aí o Marinho de cabeça ganhou do Gustavo Gomes e mandou com certo perigo. Só. No mais foi um Palmeiras mostrando serviço, um Palmeiras ao contrário do jogo da temporada da semana passada, que tinha 2 caras abertos e aí que tentavam entrar na área. Dessa vez o Daverson mais e o Breno Lopes vindo pela diagonal, vindo como segundo atacante, os 2 meias fazendo papéis. Ora o Rafael Veiga vai e fica o Scarpa, ora vai o Scarpa e fica o Veiga. Mas principalmente, como você tem 2 volantes que tem qualidade, como o Zé Rafael e o Danilo, os dois às vezes podem até atacar ao mesmo tempo. E o Palmeiras fica muitas vezes no 4-2-4, atacando com 4. E o Santos teve muita dificuldade no primeiro tempo. E aí nós vamos para as mudanças táticas, né? O Santos volta com o Alisson, mais como um zagueiro até, porque ele tira o Boza e volta com o Sanches.
né? O Sanches veio no lugar do Jean Mota, que estava com cartão amarelo. Aliás, tá na hora do Sanches ser efetivado no time. Como o Santos cresceu de produção, com o Alisson mais atrás, como se fosse um zagueiro só, junto com o... Ele deixava às vezes o Kaique, e às vezes ia, mas às vezes ficava só ele, e deixava o Kaique atacar. Então o Alisson comandou o sistema defensivo com propriedade. O time cresceu com o Sanches, né? O time foi, tecnicamente falando, melhorando, apoiando mais. O Palmeiras também, ao perceber que o jogo estava muito equilibrado, que tinha uma certa instabilidade ali no Palmeiras, eu entendo que ele mudou o seu repertório tático da outra vez. É verdade que o Abel Ferreira não estava no banco de reserva, ele estava cumprindo um jogo de suspensão, estava lá o João Martins, o seu auxiliar. Mas é claro que os dois conversam, os dois treinaram. E aí o auxiliar, ele tirou o Rafael Veiga para a entrada do Wesley e tirou o Scarpa para a entrada do Patrick de Paula. Entendi o que ele quis fazer. Quis deixar 3 volantes, Patrick de Paulo, Danilo e Zé Rafael, e os 3 têm qualidade para ser meia, e aí você pode adiantar como ele adiantou o Zé Rafael ou até o Danilo, mas o time perde. Se você tira o Rafael Veiga e tira um Scarpa, pô, a criatividade do seu time desmorona, e desmoronou. Mas ele tentou uma nova variação tática, com 3 volantes e 3 atacantes. Porque daí você tinha o Wesley, né? O Wesley junto com o Daverson e junto com o Breno Lopes. Mas o Santos melhorou com as substituições e o Palmeiras não conseguiu acompanhar. Tanto que num pênalti do Marcos Rocha em cima do Sanches, aos 21 minutos, o Sanches cobrou aos 23, 2-1. Aí o jogo começou a pegar no breu. O Santos começou a crescer. O Palmeiras começou a encolher. O Santos ficou com posse de bola. Rapidamente o João Martins trocou de novo. Ele tirou o Breno Lopes e colocou o William. Aliás, que reserva de luxo o William. Seria titular na maioria dos times aí da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o William entrou com capacidade. E aí, numa jogada pelo lado direito, o William acabou completando. Foi gol. O VAR olhou. Ele estava realmente em condição normal. E o Palmeiras, aos 37 minutos, faz 3-1. E aí, o Santos que foi mexendo, né? O Santos que foi... Aí colocou o Raniel no lugar do Lucas Braga. O Madison no lugar do Pará. Quando entrou, o time cresce, gente. O time até chegou ao primeiro gol. O Madison não pode ser reserva do Pará. Ô, Fernando Diniz, você já percebeu que o Moraes é melhor pro lado esquerdo? Já percebeu que o Madison, o Sanches tem que ser titular? De repente o Raniel pode ser uma opção. Esse negócio de falso do 9 deu certo contra o Atlético Paranaense. Dessa vez contra o Palmeiras naufragou. O Raniel agora voltando pode ser uma boa alternativa para ter um centroavante. Enfim, de qualquer maneira, os treinadores foram mexendo com seus esquemas táticos. O Santos cresceu, o Palmeiras decresceu. Quando entra o William, dá aquela crescida novamente, faz 3-1. E aí o Santos teve um pênalti. Para mim foi, sabe, duvidoso. O Mike tinha entrado no lugar do Marcos Rocha. Vai numa disputa de bola para mim com o Marinho, e o Marinho que se joga em cima dele. Eu achei, mas enfim, não vou discutir com tecnologia. A tecnologia falou, o árbitro deu, depois o VAR mandou cobrar. O Marinho foi lá, fez 3-2, mas aí os 3-2 já era 46 do segundo tempo. O certo é que o Palmeiras testou esquemas táticos durante a semana com 2 atacantes sem referência, contra o Santos com referência do Daverson. Depois ele me tira o Daverson já às 40 e pouco do segundo tempo para colocar o Dudu. Termina com o Dudu e o William e o Wesley, que pode ser uma alternativa. Acho que o William é um baita jogador para jogar de centroavante. Pode jogar de falso centroavante, invertendo com os caras dos lados. Você tem o Luiz Adriano que está se recuperando de lesão. Você tem o Daverson que voltou bem. Enfim, esse Palmeiras nessa vitória mostrou não só que está se consolidando na liderança, que permanece na liderança e que é fortíssimo, principalmente dias antes de estrear nas oitavas de final da Libertadores. Candidato ao título no Brasileiro e candidato ao título na Libertadores, como a gente vem falando faz tempo, nos meus vídeos você percebe. O Santos, para mim, era time que não brigaria nem pelo G6, mas aos poucos o Fernando Diniz está mostrando que o time pode evoluir, que o time tem condições, o time tem ofensividade, mas não pode ter teimosia, Fernando Diniz.
parar não dá mais. O torcedor já percebeu. O Felipe Jonathan, você percebeu. Olha como o Moraes cresceu do lado esquerdo. Então, com o Adson e com o Moraes, você já vai crescer. Se você põe uma defesa, se você põe o Sanches no meio campo, você já vai incorporar, você já vai fortalecer o meio campo, vai ter criatividade, poder ofensivo. E de repente até um Raniel no ataque. É preciso testar novas peças. O Santos, ao contrário do que eu pensava lá atrás, e não sei o que você pensa, Santista, tem condições sim de brigar por vaga na Libertadores. Tá mostrando. Mas precisa parar com a teimosia do Fernando Diniz. E o Palmeiras vai bem, obrigado, com variações de repertório tático, com formações cada vez diferentes, poupando os jogadores, dando folga e preparando para a maratona já já de Brasileiro, Libertadores, Brasileiro e Libertadores. E por que poupando? Porque para mim tem o melhor elenco do futebol brasileiro e pode fazer esse processo, pode descansar os jogadores, que vai chegar firme e forte como favorito às duas competições. Perfeito? Forte abraço a todos e até a próxima!